Olá, tudo bem, meus irmãos espirituais? Sou o voluntário José de Lira e antes de iniciarmos esta palestra, gostaria de pedir para que acesse as páginas do Reencontro no Facebook e no Instagram, no endereço @reencontro.sp. Dessa forma poderão acompanhar a agenda semanal das lives e atendimentos presenciais que já estão acontecendo. E também façam uma visita no site www.reencontro-sp.org.br para você conferir toda a programação do nosso reencontro, né? Associação de Desenvolvimento Espiritual, mais conhecido como Reencontro. Antes de iniciarmos essa palestra, gostaria que nós fôssemos uma breve reflexão com nós mesmos, né? Mentalizando o nosso interior. Mentalize o seu próprio interior, né? Pedindo ao Mestre Jesus que ilumine o nosso espírito na compreensão nesse momento de reflexão íntima que nós temos que ter na nossa vida e no dia a dia de todos nós, né? Então vamos lá, meu irmão. Vamos respirar fundo, fechar os olhos, né? Respirar fundo. Mestre Jesus, que neste momento de paz interior eu possa compreender a dimensão do teu amor, que chega a mim através do meu espírito, para que eu consiga levar este amor, paz, felicidade a todos os meus irmãos que estão aqui na Terra, a todos os seres humanos, a todos aqueles que habitam dentro de si um espírito de luz, espírito este que vós nos destes. Pai, ilumina nossa mente, alivia o nosso coração, tira de nós todos os pesos, todas as tristezas, todas as angústias, todos os medos, e faz de nós pessoas limpas, puras, humildes, para compreender o nosso irmão, amar o nosso irmão como amamos a Ti mesmo. Que assim seja, Pai. Nos abençoe nessa reflexão simples, dessa singela palestra que vamos iniciar agora. Abençoa todos aqueles que nesse momento, Senhor, estejam assistindo essa palestra. Que eles tenham luz, paz e tranquilidade espiritual para entender a palavra do Mestre Jesus e de seu Pai, nosso Deus. Só assim, né? Com a paz interior que nós podemos realmente chegar a alcançar o benefício que Deus nos dá de estarmos aqui na Terra, né? De estarmos nesse mundo vivendo o melhor de nós. Nós sempre pensamos em só em nós mesmos, né? E aí eu, pensando nisso, eu quis fazer essa palestra, né? Dizendo e questionando você e o Espiritismo. O que é ser uma pessoa espiritual? Você sabe? Todos nós pensamos que sabemos, mas às vezes nós mesmos esquecemos das nossas atitudes, que as boas atitudes que nós temos que fazer em prol do nosso irmão, em prol daquele que está sempre ao nosso lado. A espiritualidade, meus irmãos, ela pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível. É a procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Como saber se você teve uma visão espiritual? Você sabe? Não, né? Conheça 6 sinais que podem indicar que você possui um dom espiritual. Todos nós temos dom espiritual. Todos nós somos espíritas. O nosso espírito nada é do que o sopro de Deus quando nascemos. Todos nós somos espíritas. Todos nós, dentro de nós, temos um espírito. Esta carcaça que vocês estão vendo é apenas a matéria. Quem conduz essa carcaça? É o espírito.
E o espírito age de várias formas, né? A carcaça se transforma desde o início, quando você é novinho, né? E até vai desgastando, desgastando até a sua velhice, quando você fica corcundo. E você volta a ser uma criança novamente, né? A verdade é essa. Você tem que conhecer, nós temos 6 sinais que eu vou indicar a vocês, que pode você perceber que você possui um dom espiritual, né? Você possui visões e alguma delas se tornam realidade? Se você possui, você já tem uma certa espiritualidade. Você tem lembranças assim de sonhos, né, reais e tal? Tem. Empatia. Empatia é uma forte característica em você. Se for, você tem um dom espiritual. Agitação e pesadelos durante o sono, você tem? Quem tem também tem o seu dom espiritual. Agitação e pesadelos, né? A gente sempre tem, né? Faz algumas coisas durante o dia e à noite reflete no nosso sonho, no nosso sono, né? Você tem a intuição muito aflorada, você intui quando alguma coisa está para acontecer. Se você tiver essa intuição, se você tiver esse dom de intuir as coisas, você tem uma espiritualidade aflorada, né? E eu separei aqui uma frase, né? Não encontre no Espiritismo um caminho diferente. Não, não faça isso. Encontre um jeito diferente de caminhar com o Espiritismo. Verdade, é isso que você tem que fazer. Tá? O que é uma pessoa cheia de espiritualidade? Você sabe? Não? Espiritualidade, meus amigos, ela implica ir um pouco além do autoconhecimento e adentrar as dimensões internas da alma, do espírito, que não vive para suprir as necessidades básicas do corpo, não, mas sim unir-se ao fluxo divino da criação, que é infinito e continua existindo até hoje e para todo o sempre da sua vida. Olha que coisa bonita, né? Dimensões internas da alma, do espírito. Você tem que ter esse autoconhecimento para você realmente saber o porquê que você está existindo, né? Como saber se você é uma pessoa espiritual? Você sabe? Nós todos pensamos que sabemos, né? Até nós que praticamos o espiritismo, né? Estamos sempre praticando o espiritismo, cuidando com o lado espiritual. Nós também pensamos às vezes que sabemos, às vezes não sabemos também. Aprendemos com aqueles que são os assistidos que vão lá no nosso reencontro, né? Mas tem algumas qualidades comuns de pessoas que espiritualmente inteligentes. Primeira delas, praticam e estimulam o autoconhecimento. Estão sempre praticando e estimulando o autoconhecimento. São levadas por valores, mas não valores materiais, valores espirituais, valores amorosos, valores de bem ao ser humano. Essas pessoas têm capacidade de encarar e utilizar a diversidade para melhorar as coisas ao seu redor e entre aqueles que estão com ele, né? São holísticas, celebram a diversidade. Tem que haver diversidade para você perceber a diferença das coisas e poder realmente ser espiritualmente inteligente. As pessoas espiritualmente inteligentes, elas têm independência. Elas não vão pelo que os outros falam. Elas ouvem, né? Porque nós temos ouvido, boca e olhos. Temos que ouvir, né? Temos que nos calar para não falar bobagem e nos tornarmos cegos para não sermos ignorantes. E compreender o outro lado, informando a eles o valor certo da espiritualidade. As pessoas perguntam-se sempre, por quê? Né? Por que eu sou uma pessoa espiritual?
E aí eu digo para você uma coisa: ser espírita é compreender o próximo, admitir que somos falhos, imperfeitos, mas que também podemos nos lapidar um pouco, tirando as arestas do egoísmo, da arrogância, do pensar que somos melhores. Nós não somos melhores que ninguém. E, acima de tudo, reconhecer que somos eternos aprendizes. Somos eternos aprendizes nessa vida. A gente vem aqui para aprender. Desde quando a gente nasce, recebemos o sopro de Deus, que o Espírito entra no nosso corpo, até o nosso final, quando nós reencarnamos, que o sopro de Deus sai do nosso corpo, da nossa matéria, e essa matéria fica aqui para ser deteriorada junto à Terra. Somos sempre aprendizes. Nunca sabemos mais do que ninguém. Né? E o que é um momento de espiritualidade, você sabe? A transformação interior de uma pessoa deve ser alcançada através da determinação individual de esforço e de responsabilidade. Isto sim é chamado de momento espiritual da verdade, uma mudança evolucionária da consciência que depende da sua iniciativa pessoal. Depende de você a sua transformação. Na angelologia, no estudo dos anjos, explica muito isso. Né? Você tem que saber como organizar o momento da espiritualidade. O que é o momento de espiritualidade? Você sabe? Vou te dar 5 atitudes que podem ajudar a cumprir essa missão. 5 momentos que você pode reconhecer e cumprir essa missão. Reconhecer, primeiramente, seu papel no mundo. Você tem que reconhecer o seu papel no mundo. Desculpe. A reflexão da espiritualidade é o primeiro passo para encontrar seu próprio lugar no mundo. Você tem que reconhecer, refletir quem você é. Você tem que ser grato. Você tem que praticar o perdão. Você tem que orar, praticar a oração. Você tem que dialogar com Deus, conversar com Deus. É Ele que te deu esse dom de você estar aqui. Te deu esse espírito. Você tem um espírito, você tem que saber praticar, refletir, praticar o perdão, ser grato, fazer oração, dialogar com Deus. Ele é o maior mentor que você tem. Se não fosse ele, você não estaria aqui. Você não conhecia outras pessoas. Refletir faz muito bem. E o que você deve fazer para se fortalecer espiritualmente? Você sabe? Não? Olha, dedica um momento para a oração. Sim, nesse momento que você dedica, podemos dizer que a oração é o pilar para uma espiritualidade forte. Porque você vai se dedicar e você vai sentir melhor em você. Procure ler a Bíblia. Quando você ora, você fala com Deus. Fique longe de toda negatividade. Isso não te leva a nada. Viu que a coisa é negativa? Sai fora. Fala, isso não me pertence. Tá? Pratique o bem ao próximo. Este sim. Pratique bem ao próximo, que você vai ter um retorno em você. Procure estar sempre na presença de Deus. E de que jeito você está sempre na presença de Deus? Quando você está sempre mentalizando Deus, você está praticando bem. Você está praticando o amor com as pessoas. Praticando melhor para si e para as pessoas. Aí você retorna. Então você está sempre, nesse momento, na presença de Deus. Você está sempre com Ele. Ele vai estar sempre contigo, cuidando de você. Existem também 10 hábitos comuns de pessoas espiritualmente conscientes. Aquelas que têm realmente a consciência, que são espiritualmente, né? São pessoas espirituais. Costumam praticar a meditação, a yoga. Um dos momentos mais importantes de um caminho espiritual é ter uma profunda ligação com o universo, através da consciência do próprio eu, do eu. Você tem que ter essa consciência do próprio eu. Muitas pessoas usam a meditação para reforçar o sentimento de unidade com o universo e para receber energia da fonte. Alguns usam simplesmente para se separarem de seus pensamentos e emoções.
Aí depende de cada um. Cada pessoa tem uma forma de analisar, de fazer e de se sentir espiritualmente, né? As pessoas que são espiritualmente reconhecidas, elas utilizam sempre alimentos orgânicos, não alimentos animais, né? Seguem dietas vegetarianas e livres de glúten. Os membros da comunidade espiritual global têm muito conhecimento nutricional. Podem alertar amigos e familiares sobre o alimento errado, o perigo de pesticidas e a destruição ambiental da agricultura animal, que é algo que deve ser motivo de grande preocupação para todos nós, nesse mundo que nós vivemos, né? Normalmente reduzem, reutilizam e reciclam tudo aquilo que está ao seu redor. São pessoas que praticam sempre o bem, né? Outro hábito das pessoas espiritualmente conscientes é que elas geralmente gostam de ser criativas e se preocupam com o bem-estar da Terra, né? Praticam gratidão, sempre estão gratas por tudo que fazem. Praticar a gratidão, meu amigo, frequentemente é algo que decorre de uma conexão aberta com o universo. Você tem que praticar a gratidão a todo momento, a tudo que você faz, agradeça a Deus. Ser grato para a vida é uma base diária, é algo que nunca sai da mente de quem está centrado espiritualmente. Agradecendo a terra, agradecendo ao sol, a comida, a você está prestes a comer e o universo, né? A comida que você está sempre prestes a comer também é o universo. São as coisas que você pode se encontrar fazendo, que os outros podem achar estranho, mas que você dá valor. É da terra que vem a sua alimentação, não é verdade? É do universo que vem a luz que te dá energia. E é da sua mente, poder da sua mente, da sua gratidão, do seu pensamento mental em Deus, que você está. É um ser espiritual. Essas pessoas são pessoas fantásticas, né? Dessa forma. As pessoas espiritualmente, elas têm, se sentem espiritualmente, elas têm uma atitude positiva, sempre têm uma atitude positiva, nunca negativa. Indivíduos espiritualmente conscientes têm seus dias ruins, mas de um modo geral, eles são muito mais propensos a espalhar o amor e não o medo. Eles não ignoram o negativo, não. Apenas optam por não morar lá no negativo. Sai do negativo, vai embora. Essas pessoas tendem a evitar o drama e a luta, tanto quanto possível. Você tem que evitar o drama e a luta. É por isso que quando as pessoas começam a despertar, elas percebem que não tem nada em comum com seus velhos amigos. Quando as pessoas se despertam espiritualmente, elas percebem que não tem nada a ver com seus amigos têm outros pensamentos, têm outras diretrizes, outras formas de pensar da vida que eles não têm. São menos propensos a ver as notícias negativas, né, que hoje existem na televisão. Hoje, pelo amor de Deus, se você ligar a televisão, você só vê negatividade, só vê comentários sobre crime, sobre morte, sobre destruição, sobre guerra, sobre invasões. Essas matérias que você vê em televisão, elas vão trazer para você uma negatividade. Então você tem que evitar isso. Se você puder, evite. Procure, assista uma televisão, mas procure coisas boas, coisas informativas, né? Documentários, musicais positivos e tal. Faça uma reciclagem disso para que você não tenha coisas negativas na sua vida, né? Isso é muito importante, né? O tempo teu, ele é muito melhor quando passado ao ar livre. Quando você tem está ao ar livre, quando você tem uma leitura instrutiva, quando você está explorando ou pesquisando alguma coisa. É uma crença geral entre as pessoas que estão acordadas que a mídia é uma máquina colocada em prática para promover o medo e o consumismo. Isso é verdade, né? A mídia está aí para colocar a prática e promover o medo e o consumismo. E atualmente estão propondo muito aí, né, a visualização de nosso país do comunismo, né? Não vamos entrar nesse aspecto, mas as negatividades estão aí, né? E você tem que ver que a pessoa espiritualmente,
que se reconhece espiritualmente, prefere a cooperação em vez da competição. Elas não se competem entre si. Elas procuram fazer a união entre si. Enquanto muitas pessoas no mundo moderno acreditam que nós vivemos em um mundo onde cão come cão, pessoas espiritualmente mais conscientes não. Tendem a discordar e adotam uma mentalidade. Nós estamos nisto juntos. Vamos juntos, vencer juntos. Estarmos sempre juntos, de mãos dadas, cheios de gratidão, de amor um pelo outro e lutando para o bem-estar de cada um dos seus irmãos. Quando o ego é menos prioritário, competir uns com os outros realmente não faz sentido nenhum. É só você entender isso. Deixe o ego de lado. Às vezes, essas pessoas usam saudações incomuns em letras, né? Textos, e-mails, namastê, amor e luz e bênçãos. São por vezes sinais de se despedir para as pessoas quando estão terminando uma discussão no e-mail ou carta, né? Se você vê alguém fechar uma conversa com isto, há uma boa chance de que essas pessoas são um pouco mais conscientes do que o indivíduo médio. Geralmente essas pessoas evitam clubes e bares, o desperdício de tempo, né? Você ficar em bares, né? Em clubes, quando há necessidade, socialmente, sim. Mas através do vício, né? Ir para lá, para beber, para fazer tudo aquilo que não se deve à humanidade, você deve evitar, né? Porque tem pessoas que passam a semana inteira ansiosas para chegar no sábado para beber, se divertir, fazer um monte, passar a noitada bebendo. Então as pessoas que são espiritualmente conscientes não fazem isso. Desculpe. De forma nenhuma elas fazem isso. Elas evitam esse lado. As pessoas espiritualmente, que se conhecem espiritualmente, elas estão ansiosas sim para conversar com pessoas, né? Fazer conversas profundas com bons amigos. É importante saber, né, que nem todas as pessoas espiritualmente conscientes fazem todas essas coisas também. Tem que saber isso. O fato de você conhecer hábitos comuns de um grupo espiritual não é para ver quantos você pode marcar, mas para permitir que as pessoas percebam que elas não estão sozinhas em sua jornada. Você está junto com elas, né? Você faz parte de uma comunidade inteira, embora você possa não se sentir sempre como eles. Mas você faz parte da comunidade, né? Então isso é muito importante. E aí você tem que verificar também uma coisa. Dê muito valor ao seu lar, à sua família, aos seus parentes. O lar não é somente a moradia. O lar também não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Sabe quem disse isso? André Luiz. O lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. André Luiz. Então, ame as pessoas que estão no seu lar, sua família, seus filhos, seus parentes, seus irmãos, sua esposa, né? Todos aqueles seres que convivem no seu lar, ame-os. Dê muita importância para o seu lar. O lar é o reduto que te traz a felicidade do espírito, da alma, da paz e da tranquilidade. Entenda isso. Saiba isso, né? Não seja individualista. Procure ser coletivo com a sua família, no seu lar, com seus amigos, onde você trabalhar, onde você estiver. Faça isso. Porque as pessoas sempre dizem que a vida é para quem sabe viver. Mas ninguém nasce pronto. Nós não nascemos prontos de forma nenhuma. A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde bastante para aprender. Isso é ser espiritual. Isso é ser uma pessoa espiritualmente consciente do que ela faz na vida, né? A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender.
Diariamente nós estamos sempre aprendendo nós estamos. Todos nós somos viajantes nas estradas da vida. Nós necessitamos de auxílios uns dos outros. E todos estamos seguindo com sede de compreensão e fome de Deus. A marcha será medida pelo passo do serviço ao próximo. A sua marcha, a sua convivência com o mundo está sendo medida pelo seu serviço que você faz ao próximo, a gratidão que você tem ao próximo, que você presta de melhor ao próximo. Aí nós temos 3 tipos de experiências, de inteligências, né? Tem a inteligência espiritual, né? O que é a inteligência espiritual, você sabe? Temos sempre 3 tipos, tá? De uns anos para cá, cientistas identificaram uma inteligência chamada de espiritual. É importante deixar claro que ela nada tem a ver com religiosidade, mas sim com o fato do ser humano saber lidar com questões essenciais e encontrar seu ponto de equilíbrio. Essa descoberta ela foi possível, pois estudiosos identificaram no cérebro humano uma área denominada ponto de Deus. O nosso cérebro tem uma área denominada ponto de Deus, responsável pelas experiências espirituais e pela busca por significado e valores para a vida. Uma vez que a pessoa é capaz de desenvolver tal parte do cérebro, ponto de Deus, também desenvolve o perdão, a sensibilidade, a compaixão, a criatividade, entre outras habilidades. Assim, o indivíduo passa a ver e agir de forma diferente perante as circunstâncias da vida, né? Não é fácil não, né? Nós temos que realmente saber sermos espirituais, né? Não é só viver, você tem que saber. Então, entenda um pouco mais sobre cada uma das inteligências. Nós temos racional, emocional e espiritual. A inteligência racional, a partir das ligações neuras, o ser humano formula o seu pensamento lógico. Esse tipo de inteligência mede as habilidades e competências da pessoa, permite o avanço técnico-científico, mas possui baixo nível de compaixão. Essa é a inteligência racional. Vamos para a inteligência emocional. No segundo tipo, que é a inteligência emocional, o ser humano é capaz de, através de comportamentos e emoções, realizar o pensamento associativo entre as pessoas. Isso quer dizer que a pessoa consegue sentir empatia, relacionar-se com o outro, controlar sua emoção, reconhecer as qualidades dos outros indivíduos. Isso é muito importante, né? E também tem a inteligência espiritual. A inteligência espiritual tem como foco o equilíbrio da vida. Nela o ser humano pensa e age com direção, resultando assim em uma trajetória com mais significado. Inteligência espiritual. Uma vez que essa terceira inteligência, dimensão da inteligência, é colocada em prática, a pessoa se torna mais criativa, tem mais insights e se comporta com base nos seus valores. Viver a vida espiritualmente, eis a questão. Estamos chegando ao final. Vamos a uma breve oração agradecendo a nossa espiritualidade e a Deus. Feche os olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação nenhuma. Livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Muito obrigado pela paciência de vocês até agora. Pense nessas possibilidades de inteligência, né? Espiritual, emocional. E fique com Deus. Até a próxima live, se o Mestre Jesus assim permitir.